Oi, tudo bem? Meu nome é Nádia Obadia, eu falo do canal Vivendo Esoterismo. Hoje a gente tem um assunto bem interessante que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. A gente vai falar realmente da quirologia, da leitura das mãos, mas a gente vai focar na quirognomonia, que é só o formato das mãos, o formato dos dedos, tá? É uma coisa mais focada. Inclusive é através desse estudo que a gente faz um teste vocacional, uma sinastria de casais, que quando a gente compara as mãos de duas pessoas ou mais, para saber quais são os pontos positivos e os negativos entre aquelas pessoas, para já entrar numa relação sabendo mais ou menos o que ela pode contar, aonde elas podem aproveitar mais o que um ou outro diz, tá? Ou sócios ou casais, né? E também, através da quirognomonia, a gente faz o direcionamento de funcionários dentro de uma empresa. Porque muitas vezes você procura um funcionário determinado e você não olha a mão dele. Muitas vezes o RH lá de fora, dos Estados Unidos, já faz isso. Ele verifica através das mãos qual é a tendência natural daquela pessoa e aproveita os seus dons. Quando a gente está conversando com alguém, ou pelo menos está olhando para alguém conversando, você vai ver que o brasileiro, principalmente, ele gesticula muito. Você vai sempre ver como ele acompanha o que ele diz através dos gestos. E é aí que é a facilidade da gente saber como é o comportamento daquela pessoa, que características mais ela tem. Em algum momento você vai notar que ela vai deixar as mãos abertas próxima do rosto. Isso vai acontecer. Então, aí você consegue com facilidade identificar se o rosto dela, que vai do queixo até aqui a raiz do cabelo, é maior ou menor do que a palma vai desde aqui do pulso até o dedo médio. Essa é a primeira dica que eu digo para vocês. Quando uma pessoa ela tem a mão maior do que o rosto, isso claramente vai dizer que ela é muito lenta para tomar atitudes. Ela não é uma pessoa de decisão, tá? Então você não pode cobrar dela uma coisa que realmente ela não é uma característica que ela tem latente, tá? Outra coisa, ainda olhando a mão da pessoa, você vai ver o seguinte: a nossa mão ela tem uma parte palma, outra dedos, né? Então você vê uma coisa: nosso pensamento é simbolizado pela nossa palma da mão e os dedos pelas nossas atitudes. Então uma pessoa que tem a palma maior do que os dedos, com certeza ela pensa demais. Ela vai passar do ponto, digamos assim. Sabe aquela pessoa que pensa, raciocina, analisa e acaba deixando passar as melhores oportunidades para tomar uma atitude? É isso. Já aquela que, através dos dedos, você vê que ela é mais longo o espaço que ocupa dedos do que a própria palma, é alguém precipitado. Você sabe aquela pessoa que não pensa no que faz, não analisa as consequências, atitude nenhuma dela é muito bem trabalhada. Então ela se arrepende na maioria das vezes das ações, mas aí já não dá mais nada, né? Aí já não adianta mais. Se arrepende, mas já fez. Seguinte, a quirologia, ela é um estudo que veio todo baseado na astrologia. Então nós temos cada dedo das mãos, ele é influenciado por um astro, tá? Mercúrio, pelo Sol, por Saturno, por Júpiter e por Vênus. É como se nossos dedos fossem antenas. E essas antenas, elas captam a energia dos planetas. Então é por essa razão que muitas vezes você vê uma pessoa que tem uma energia muito forte
que você consegue identificar como um planeta. Por exemplo, o Sol. Isso acontece muito. Aquela pessoa que tem muita sorte, que está sempre conseguindo muitas coisas, ela entra de cabeça nas coisas que ela deseja e você fica boba porque dá certo sempre. Então ela tem muito sucesso. O Sol traz muito sucesso pra gente. Então, normalmente, esse dedo aqui é que recebe a influência do Sol, tá? Bom, então vamos aos poucos. Primeiro esse aqui. O dedo de Júpiter, que é o dedo indicador, ele recebe essas influências que vão te dar a capacidade de você se entender como pessoa, se colocar na frente do outro, sabe? É uma coisa natural sua. Você não deixa ninguém te subjugar, você se situa, tá? E alguns momentos também fala sobre a tua ambição. Depois nós temos o dedo médio. O dedo médio, ele é o dedo de Saturno. Saturno é um dedo que ele é perigoso se você tem muita absorção do planeta Saturno, porque como Saturno é muito denso, é um planeta com uma capacidade de absorção muito densa, quando você absorve muito esse planeta, você se torna uma pessoa difícil, uma pessoa cada vez mais voltada para si mesmo, uma pessoa que costuma se isolar, chegando muitas vezes a ter um complexo de inferioridade. Mas ele, num tamanho normal, ele te dá a capacidade de estudar bastante, de alcançar as coisas que você quer através do teu estudo, da formação que você tem, da responsabilidade que você precisa ter, tá? O Sol, eu já conversei com vocês, né? É o brilho, é o sucesso, é a fama, é tudo que a gente precisa e quando você tem ele um pouquinho maior, que você pode notar, o dedo de Júpiter e o dedo do Sol quase sempre são do mesmo tamanho, tá vendo? Aqui, eles dois quase sempre são iguais. Então, se você tiver o dedo do Sol um pouquinho maior, sem problemas, melhor para você, tá? Aí vem o dedinho mínimo. Esse dedo, ele tá sendo influenciado pelo Mercúrio. Mercúrio, ele era chamado de mensageiro dos planetas. Então, é ele que traz e leva as coisas, ou seja, a comunicação, a astúcia, a inteligência, tudo você consegue fazer o levantamento nesse dedo. Normalmente, como você está vendo aqui, olha, você está vendo aqui no dedo do Sol, essa primeira divisão, consegue ver? Então, quando o dedo, a pontinha dele, eu vou falar mais ou menos porque é difícil eu colocar porque eu não tenho esse dedo dessa forma. Quando essa pontinha aqui, ela se volta um pouco pro lado do dedo do Sol, tá? Uma coisinha mais ou menos assim, ela só está se voltando. Eu diria que essa pessoa tem uma inteligência acima do normal, ela gosta muito, tem muito prazer em ter jogos de azar. Ela não é viciada, mas ela tem interesse. Já quando esse dedinho, ele pode aparecer com facilidade torto, absolutamente torto pro dedo do Sol, que vocês vão ver, é muito fácil, não é difícil não, gente. Ele já é de uma pessoa com tendência a usar a inteligência para aquilo que não é necessário, nem um pouco. Trapaças, coisas desagradáveis, astúcias negativas. Aí vem o nosso amiguinho aqui, o polegar. Polegar que normalmente fica aqui, ó, na metade dessa última, primeira, segunda e terceira falange de Júpiter. Quando essa pontinha dele aqui encostada, ela fica mais ou menos na metade do dedo de Júpiter. Ele é considerado padrão, tamanho padrão.
Esse é o dedo de Vênus, tá? O dedo de Vênus, ele traz a beleza para você, a sensualidade, a sensibilidade. Ele vai trazer também para você todo o amor pela natureza, pelos animais, tá? É uma coisa voltada para o belo. Esse dedo de Vênus, ele pode apresentar, você vai ver a pessoa comentando, falando, você vai ver que ela pode ter, aqui ó, tá no cabelo que vocês vão ver. Vocês conseguem notar que aqui, logo embaixo dessa primeira falange que você nota aqui, que você dobra o dedo, tá vendo? Logo embaixo, algumas pessoas, eu tenho, por acaso, elas têm uma cinturinha. Elas se afunilam um pouco aqui, tá? Essa dica, ela tá falando sobre pessoas que têm facilidade de, através da conversa, ela consegue dominar a situação, ela consegue interagir, ela tem muito tato para falar com as pessoas, ela é um diplomata, ela consegue sempre apaziguar situações que estão com dificuldade, mas também consegue aquilo que quer através da conversa. Você pode notar que uma pessoa que estica bem a mão e os dedos vão para cima, tá vendo? Aqui faz uma linha reta e de repente sobe. Essas são pessoas que costumam gastar demais, tá? Quando ela faz uma linha reta normal, é um equilíbrio de gastos. E no caso, quando ela está mais um pouquinho encurvada para baixo, é aquela pessoa que economiza em tudo. E isso é muito importante, porque se você estiver tentando fazer uma coisa de, digamos, uma sociedade com uma pessoa, e você vê que ela tem essa identificação com a dificuldade de fazer gastos. Ela não é excessivamente gastadeira, mas também não tem essa facilidade. Ela não tem o equilíbrio. Você vai ter dificuldade de fazer projetos com ela, de tentar fazer uma determinada propaganda. Tudo isso vai ser complicado. Você pode alcançar, mas você tem que saber que você talvez tenha que contornar muitas situações relacionadas aos gastos, tá? Assim como também um marido, um namorado, tudo isso é importante que você saiba, até conhecendo a você mesmo primeiro, que você tem que... Imagine uma coisa, se você gasta muito e se o teu parceiro também gasta muito, isso não vai dar certo. As pessoas têm que ter um certo equilíbrio entre elas, por isso são duas pessoas. São duas pessoas para que possam se equilibrar, o mais e o menos, tá? Chegando num ponto comum. Importante. E uma outra dica muito interessante, que eu acho linda. Algumas pessoas, preferencialmente mulheres, elas têm as mãos muito delicadas. Você olha assim, elas têm a mãozinha delas, parece, elas se afunilam aqui, tá? Aqui elas estão mais compridas, são normalmente compridas, longas. Aqui elas se afunilam, tá? Lembrando mãos de princesas do renascentismo. É o ideal. Sabe aquelas mãos das princesas delicadas, que praticamente não faziam nada, estavam sempre olhando a natureza, sempre fazendo coisas bonitas? Ainda existe, por incrível que pareça. E essas mãos são das pessoas que, infelizmente, elas não conseguem lidar com esse lado difícil da vida, de correr atrás do dinheiro, de fazer as coisas acontecerem, né, da sobrevivência. Então o que acontece? Ela vai, naturalmente, ela vai buscar uma pessoa que a sustente, que consiga fazer ela viver nesse mundo difícil que nós vivemos, tá?
Há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer quirologia, eu tive uma professora muito interessante. Ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Na primeira semana, ou segunda, não sei, logo no início do curso, ela falou o seguinte: todas vocês vão começar a sofrer de uma doença. A doença se chama quirologite. A quirologite é uma doença que, infelizmente, todas as pessoas que começam a entender, que começam a receber alguns dados, algumas interpretações do que as mãos podem falar, você começa termina de estudar, termina de conhecer um dado, você começa a procurar na mão dos teus familiares, dos teus amigos, se aquilo realmente é verdade. Você já conhecendo aquela pessoa, ou não conhecendo, ou perguntando se você tem intimidade, você começa a confirmar. Você confirma todos os dados que você tem. E isso é uma doença, é quirologite. E que todos saibam que ela é uma doença crônica. Nunca mais você fica bem dela. Mas isso é importante que seja assim. É bom que você analise, confirme, e isso vai te deixando cada vez mais confiante no que você vai fazendo, tá? Mas não se preocupe, eu só estou colocando para vocês algumas dicas, só para você conseguir, através desse relance de olhar, entender algumas coisas do comportamento das pessoas à tua volta, tá? Mas experimente, veja a mão da tua mãe, dos familiares, de todo mundo, isso vai ser muito legal. Muito obrigada por vocês terem estado comigo até agora. Um grande abraço e podem contar que eu vou trazer mais coisas interessantes para vocês. Ok? Bye, bye.